Boa noite, gente. Sextou! Estamos aqui para uma sexta-feira de glória, né? De novidades, de alegria, de solicitude, de aconchego, de abraços e de tudo mais de bom que a gente tiver direito, merecimento, necessidade. Nós somos seres vulneráveis, então temos nossas necessidades, sim, principalmente a necessidade de um do outro e o outro do um. E é assim que eu dou boas-vindas para vocês nessa noite, agradecendo mais uma vez por estarmos todos aqui juntos e buscando o nosso oásis a bordo do nosso Expresso Vida. E como eu prometi a vocês, ontem vocês com certeza tiveram um prazer de casa que deve ter causado algumas reações, uns menos, em outros mais, mas houve alguma alteração, por mais leve ou por mais intensa que ela possa ter sido. Quem fez realmente o prazer de casa vai depois poder entrar em contato comigo pelos telefones que eu sempre deixo aqui, porque todos eles têm zap. E aí, antes que eu esqueça, hoje uma pessoa me ligou perguntando: vem cá, eu não tenho Facebook, eu vou poder assistir? Eu disse: claro, nós só estamos adequando, porque tá vendo toda essa mudança, essa revolução aí nas novas exigências que estão vindo aí, tanto no Instagram como no Google, todos os aplicativos do Google, como no YouTube. Então tá tudo passando por mudança. Realmente, dessa vez a gente pode dizer: a faxina foi bem feita e está sendo muito bem feita, porque está em todos os setores. Quem souber, estiver atento às oportunidades, vai ver que essa faxina veio para beneficiar realmente. Veio para nos dar a oportunidade de ser uma nova pessoa, bem mais melhorada, ser um ser humano, realmente criação divina, e que a gente possa exercitar essa centelha divina que habita em nós, que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Boa noite para todos vocês. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Antonieta. Muitas pessoas me chamam de Ni, outros de Tia Ni, porque quem transita por educação, por saúde, a gente tem vários nomes, né? Um quando está na escola, outro quando está no consultório, outro quando está no hospital, outro quando está palestrando. Então, mas a gente consegue agregar todas essas identidades e não perder a essência. Nunca esquecer de onde a gente veio, ter muita gratidão por todas as pessoas que contribuíram e continuam contribuindo para que a gente chegue aqui e que consiga ir mais adiante. E isso é muito importante, o exercício da gratidão. Por que será? Se a proposta da gente foi fazer o que durante essa semana? Contribuir um com os outros para que possamos sair da solidão e entrar na solicitude. Mas a gratidão é um desses pilares. A gratidão da gente poder olhar pelo retrovisor só para saber a que distância a gente já percorreu do ponto A para chegar aonde a gente deseja, que é o ponto B, né? E
que esse trajeto entre o A e o B é onde acontece as solicitações de atitude, as nossas estratégias, sejam elas intuitivas, vai ter erro, vai ter acerto, vai ter oscilações, com certeza, todos temos e é natural e é o normal que aconteça. Não existe uma vida linear, não existe nenhuma situação que seja linear, porque o linear é morno, é insosso. Tem horas que dá frio, mas tem horas que dá calor. Tem horas que a gente abaixa, tem horas que a gente levanta. E quando a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, a gente está pronto para o que der e vier, muito mais forte, muito mais sábio. Não é isso? Então, é esse o convite da solicitude. Também recebi um telefonema interessante, gente. De uma pessoa me dizendo que estava se sentindo culpada pela solidão que está sentindo. Eu pedi a ela mais detalhes e tudo, não vou citar nomes porque eu não pedi autorização, mas achei bastante interessante a leitura que ela fez. Ela se sente culpada por estar sofrendo e vivendo a solidão. E eu dei para ela o seguinte feedback. A culpa é um flagelo que acompanha a maioria das pessoas. Quase todo mundo sente culpa por alguma coisa. Mas geralmente essa culpa é em decorrência de algo que a gente fez ou deixou de fazer. E nessa situação, não existem culpados, existem pessoas que estão passando por uma tormenta e que estão lutando bravamente para vencer esse capítulo e que para saírem do lado do outro lado muito mais fortalecidos, muito mais unidos, muito mais solidários, muito mais capacitados a sobreviverem e a viverem situações adversas que a gente está exposto a todo momento e a toda hora. Ah, mas se... Aí veio o se. Lembra que a gente falou sobre o território do se e o território do quase? Ah, mas se eu não tivesse dispensado minha funcionária. Ah, mas se eu estivesse mais perto dos meus filhos. Aí eu falei, e todos estão também pensando em você. É uma forma de cuidar de você, que está numa situação de risco e de vulnerabilidade maior do que a deles, te manter um certo distanciamento. Não precisa ser nada exagerado, fanatizado. Não, gente. É como eu disse, o medo é do tamanho que a gente deixa que ele fique. Ele só se espalha pelo espaço que a gente dá permissão. Então, nessa hora, a gente realmente tem que não só usar a emoção, não só o sentimento, mas o racional. Os três têm que estar alinhados numa intensidade e numa proporção de nivelamento que dê para a gente condições de ter clareza de leitura, leitura da situação, de pensar estrategicamente para ter uma atitude proativa, de poder contar com o outro e poder também ser ajuda para o outro. Então, tudo isso está fazendo com que a humanidade passe também por uma revolução que todos temos que passar, porque nós somos seres em eterno desenvolvimento. Nós não vamos parar aqui onde a gente está.
Como se a gente olhar para o tempo das cavernas, a gente vai ver que não é a mesma coisa. E quem sabe dizer qual é a forma e se vai ter uma forma final se nós somos seres em constante evolução e desenvolvimento. E graças a Deus por isso, porque nós vamos estar sempre aprendendo. Porque se nada tiver para aprender, quando você termina tudo, e esse é um hábito até da gente que já sai automaticamente. Se você está fazendo uma limpeza na casa, quando você termina toda a limpeza de todos os cômodos da casa, você senta, você aprecia o seu trabalho, aprecia a delícia que ficou o ambiente e diz, pronto, agora eu acabei, está tudo pronto. Bem, se eu acabei, sugere o quê? Que eu não preciso mais estar aqui. Então, ótimo que tem um monte de coisa ainda para a gente aprender, porque a gente nunca vai estar acabado. A gente vai estar em constante aprendizado, em constante evolução, em constante desenvolvimento. E isso é que nos torna eternos. Não fisicamente, é claro, tudo tem seu prazo de validade. E tem também as intercorrências do trajeto. Mas somos eternos pela marca que deixamos no mundo em que vivemos, em que atuamos. Então, o homem se torna eterno pelas suas criações, por aquilo que ele faz de benéfico, não só para si, um egoísmo, mas que ele deixa de legado por onde ele passa. E que este legado seja muito bem reverenciado, seja muito bem utilizado e seja muito bem intencionado, porque com certeza seremos eternos através de tudo isso. Então, aonde está a culpa? Você provocou o quê? O que foi que você fez ou deixou de fazer que te colocou nessa situação ou nessa condição? Porque é daí que nasce a culpa. Ou do vitimismo, do coitadismo, aquela pessoa que se culpa porque está sempre precisando que te deem colo, que te deem... Não é que a gente não precise, não é que a gente não goste, é maravilhoso. Mas não é uma condição eterna das pessoas estarem sempre fazendo por onde ter um colo ou elaborando estratégias de solicitação constante do outro. Porque o outro também tem uma vida e o outro também necessita de colo, o outro também necessita de suporte e também necessita de estar exercitando a sua atitude quando é solicitado, de estar percorrendo o seu trajeto. Então, nada de culpa. Estamos todos envolvidos, não no sofrimento, mas na busca de vencer esse sofrimento, de minimizar e vencer. E esse é o oásis que a gente espera encontrar depois da travessia do deserto e que com certeza encontraremos. Já tivemos isso no passado, nossa geração não chegou a viver. Mas tivemos outras catástrofes que abalaram o mundo e que a gente está sempre se reinventando. A gente está mexendo nas nossas configurações, nos atualizamos e cada atualização dessa que a gente faz é sempre para a melhoria. E que ninguém
perca essa oportunidade. Porque é sempre uma oportunidade. E depois que passa, depois que você sai dessa energia do movimento, dessa energia coletiva que impulsiona para o movimento, para a atitude, para o bem, para o bom, fica muito mais difícil sozinho. Às vezes até impossível navegar sozinho num mar revolto. Então, vamos dar as mãos e cantar. E cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. É para isso que a vida nos convida. E é isso que nós estamos aqui dispostos a fazer. Mas vamos fazer com seriedade. E a gente vai mexendo por onde a gente pode começar. Não é ficar pensando, meu Deus, eu nem sei por onde começar. Comece pelo mais simples, pelo que está ao seu alcance nesse momento. Como eu sugeri ontem, que hoje todo mundo aproveitasse para sextar de forma elegante, de forma a se sentir bem, a se olhar e se admirar. E por falar em se olhar, se admirar, se melhorar, que eu espero receber muitos e muitos depoimentos maravilhosos, não só de que tudo foi igual para todo mundo, que isso é impossível, então é sinal de que não funcionou, mas a leitura que cada um sentiu, a essa revisitação de si mesmo, esse olhar na direção do todo e saber que eu faço parte do todo, que eu componho esse todo e que tanto eu estou dentro do todo como o todo está dentro de mim. Então, eu sou uma partícula do todo. Só que nessa partícula existem todas as informações que existem no todo. Não é um fragmento, não é um pedaço, é uma partícula, é uma centelha. Uma centelha, ela possui todos os elementos que possuem uma labareda? Sim. A diferença está só na proporcionalidade. A mesma coisa somos nós em relação à humanidade, ao universo. E eu acho tão engraçado, porque em várias situações, e a gente vê isso tanto nos meios de comunicação, como a gente vê junto da gente acontecer, as pessoas que se acham superiores ao outro, principalmente quando ela está necessitando do serviço do outro, mas para ela não é não é ela quem está necessitando. É como se o outro, ela estivesse dando ao outro o privilégio de poder estar servindo. E quando ela é chamada a seguir as regras que são gerais, a primeira pergunta pedante que se faz é: com quem você pensa que está falando? E aconteceu um fato uma vez super engraçado. Eu estava na Receita Federal, tinha ido entregar imposto de renda, aquele corre-corre super lotada, distribuindo senha, os últimos dias de entrega. E chegou uma determinada pessoa que era uma autoridade, mas ele é uma autoridade quando ele está exercendo a função dele. Ali ele era um contribuinte como outro qualquer. E ele quis passar na frente de todo mundo, ser atendido com privilégios e louvores. E quando ele chegou no balcão, eu era a terceira, né? E virei quarta porque ele passou na frente.
Então dava para escutar tudo. E aí ele bateu no balcão da recepção e disse: mocinha, eu quero que você me atenda aqui. Ele, um momento só, senhor. É porque as senhas já foram distribuídas, eu estou chamando pelo painel eletrônico. E ele virou para ela: você sabe com quem é que você está falando? Ela parou, olhou para ele. Eu sou o juiz fulano de tal. Agora, eu achei de uma presença de espírito, de uma guinada a atitude dela. Ela simplesmente estendeu a mão e disse: muito prazer, meu nome é fulana, sou funcionária pública e trabalho aqui. Gente, mas olhe, pense que aquela pessoa ficar totalmente desarmada, mas foi a resposta mais sábia que uma pessoa poderia ter dado a um arrogante. Então, e agora, será que ele pergunta a quem? Você sabe com quem você está falando? Se ele está na mesma situação ou talvez até num grupo de risco, porque naquele tempo, há tantos anos atrás, ele já era bem senhor. E eu era bem mais jovem, com certeza, né? Então, ele pode, se ele ainda está por aqui, com certeza o risco que ele corre pela questão da imunidade, das vulnerabilidades da própria idade, né? Da senilidade. Ele pode estar correndo um risco maior do que aquela balconista que ele tentou humilhar, de todas aquelas pessoas que ele tentou inferiorizar, que estavam na fila, desrespeitar. Mas ele vai ter tempo demais agora para refletir sobre quem é ele realmente. Por sinal, tem uma palestra muito engraçada, tem até no YouTube. Se tiverem oportunidade, assistam. É com Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo. E o título da palestra dele é exatamente Com quem você pensa que está falando? Gente, vocês vão achar uma delícia, é uma abordagem filosófica também, mas ele é muito habilidoso na forma de trazer para uma linguagem acessível e de pleno entendimento para todas as idades, para todos os públicos, e é o que eu mais admiro nele. Então, quando tiverem oportunidade, vasculhem lá no YouTube e achem Sérgio Cortella. Vocês vão adorar essa palestra. E aí, em se tratando da culpa, eu continuei a conversa com ela e mostrando para ela que trazer a culpa para si é como trazer um pedestal nessa hora. Porque olha o poder que uma pessoa acha que tem diante de todos os mortais de ser um ser único, uma partícula desse todo, capaz de provocar toda essa pandemia, toda essa bagunça generalizada. Impossível, gente. Nós não somos assim tão poderosos. Nós temos os nossos poderes, nós temos as nossas habilidades, nós temos potencial, nós temos talento, mas nós não somos diferentes em espécie. O que nos diferencia um do outro é a leitura de mundo que fazemos e como atuamos no mundo que vivemos e como nos construímos nesse mundo, nesse contexto. Mas de resto é todo mundo feito do mesmo material.
Então, como uma pessoa pode se sentir culpada por uma coisa que ela não tem o mínimo controle e nem poder? Então eu digo, saia da culpa, procure o polo oposto. E isso é o que eu trago para vocês hoje. Quando não souberem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Apenas comece por onde sua intuição te guiar. Ou, se você está com alguma emoção negativa, algum sentimento angustiante, temeroso, escolha o oposto dele para começar a tomar uma atitude. E isso é chamado, cientificamente comprovado, de teoria dos opostos. Por isso que dizem que não existe bicho que não possa ser domado. Existe o bicho mal entendido e mal interpretado. Então, se esse é o nosso bicho do momento, é o nosso bicho papão, vamos fazer uma pintura mais bonita nele. Quem sabe uma aquarela? Poderemos colorir. E é esse o convite que a vida está nos fazendo. Acorda! E mais uma vez eu recorro à silabação da gramática. A vida está gritando nos nossos ouvidos. Gente, vamos acordar. Então, de novo. Acordar. Então, se a gente for ler essas sílabas do fim para o começo, como é que fica? Dar, cor, a. Então, vamos dar cor. Vamos colorir com as cores da alegria, da felicidade. Pouco importa que cor seja essa. O importante é o que essa cor traz para cada um. O que o vermelho representa para mim não necessariamente vai representar para o outro. O que o preto, o que o branco, o que o marrom, o que o verde. Mas vamos dar a cor que a gente precisa para esse momento. E eu garanto que quando cada um dá cor, aquilo que te parece feio, verá que poderá ser transformado na obra de arte mais linda. Ele só precisa receber. E essa é a sua hora de atitude, de sair da solidão e ser convidado a ter uma atitude, que é de dar cor a. E com certeza a gente vai ter uma obra final com grande finale. E a gente ainda vai se convidar para tomar um café, para dar muita risada de tudo isso que a gente viveu. Por todas as coisas que a gente pensou que não fosse capaz de vencer e venceu. Por talentos que estavam adormecidos dentro de nós, porque não tinha necessidade de usar. Não tinha nada que estimulasse. E aí entra a nossa parte. Será que a gente vai precisar de um desafio desse sempre para se motivar, para ter atitudes na vida, para dar cor à vida? Não. Eu não trabalho com autoajuda, não condeno quem trabalha. Acho até que ajuda muita gente que se identifica. Só que eu sempre questionei o nome dado, autoajuda.
Então ele é autossuficiente, ele não precisa da ajuda de ninguém. Não, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero levar o meu canto amigo a todos os cantos que me convidar ou que me aceite. Porque eu gosto é de gente, eu gosto é de vida, eu gosto é de vibração, de energia do bem, de todo mundo vibrando aí na sintonia de cada vez mais, mais e mais. Porque é disso que a gente é feito, foi para isso que a gente foi criado e é isso que nos alimenta, que nos nutre e nos impulsiona. Por isso que eu fiz a sugestão ontem de começar pelo vestuário, pela maquiagem, pelo penteado, pelo corte de cabelo, por uma unha pintada, por um anel diferente que você coloca, por um óculos diferente, por qualquer coisa. Troque o chinelo, calce um saltinho que seja, se você pode. Se não, calce a melhor sapatilha ou a melhor sandália que você tiver guardada. Porque não faz sentido ela guardada. Ela tem que circular, ela foi feita para isso. Você comprou com essa expectativa, com essa intenção. Então se presenteie. E não importa se você vai sair ou não, você está presenteando primeiramente a você, para depois os outros poderem pegar carona e desfrutar dessa pessoa cheia de charme. Não é verdade? Mas que o charme primeiro venha de você, porque ele foi construído com as suas escolhas, com as suas decisões. Então, é uma questão de escolha. Dizem que a única coisa que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E a vida que a gente leva é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Eu vou ter que escolher. Eu digo que eu agradeço imensamente. No período que eu precisei não ter colo, de eu não ter encontrado colo. E eu chamo de minhas catapultas. Todo mundo conhece catapulta, né? Aquela arma bem antiga, medieval, onde se guerreava, se colocava bolas de fogo e açoitava para longe. Então eu chamo de obrigada minhas catapultas por cada não, por cada lágrima. Não sou muito de derramar não, viu, gente? Eu achava que se eu derramasse lágrima ia me empatar de pensar. Eu ia estar perdendo tempo em elaborar uma estratégia, em pensar em uma saída. Mas todo tipo de coisa que toda mulher na minha condição passa, eu passei. E vou lhe dizer, só me fez ser mais forte, só me fez ser mais decidida em relação aos meus objetivos. E eu chamo de efeito catapulta exatamente porque essas pessoas lhe dão um pé na bunda, lhe dão um não todas as vezes, porta na cara sempre. Existe o preconceito, existe a humilhação, a ofensa. Mas esse é um problema dele que está praticando. A minha questão é o que é que eu vou fazer com isso. Como eu vou atuar com alguém que é tão pobre que só tem dinheiro. Não tem mais nada para dar. Então dá ofensa, humilhação. Eu usei como catapulta. Por quê? Porque ao me lançar com o pé na bunda, eu escolhi. Ou eu caio com a cara no chão e na lama e lá eu fico, ou eu uso isto para me impulsionar, para eu dar meu salto maior, que é o que a gente chama de salto quântico, que
que nos leva muito mais para frente do que se a gente tivesse feito um salto com vara. Então, as catapultas, elas são muito importantes. Ah, mas eu não tive motivação. Gente, motivação não é de fora para dentro. Ela só vai ressoar se ela já encontrar aqui dentro um território, um terreno que já esteja preparado para frutificar. Então, comece a fazer, mesmo sem vontade. E com certeza isso vai virar um hábito e um hábito saudável. E você só tem a crescer. Então, essa é a nossa sexta de hoje. Quero deixar para vocês um prazer de casa e dizer a vocês que a partir da próxima semana vocês estarão recebendo doses diárias de saindo da solidão e entrando na solicitude. E o seu prazer vai ser pegar uma folha de papel, licença, como essa aqui, por exemplo. Pode ser qualquer papel. Essa é a que está aqui ao meu alcance da mão. E vou desenhar a minha mão aberta de um lado e a minha mão aberta do outro. De um lado, eu vou botar todas as ações que eu planejo, que a solicitude me solicita. E do outro lado, eu vou botar todos os efeitos que eu desejo obter com essas atitudes. Então, para cada dedo temos 5 e temos ainda a palma da mão. Podemos escrever 5 atitudes ou mais. E para cada uma, o resultado correspondente que eu desejo obter do lado contrário da folha. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigada. E vem aí novas propostas. Esse foi só a degustação para a gente ir se ambientando, se conhecendo. E estou muito feliz com muito feedback que eu tenho recebido, que isso aí não tem dinheiro que pague. Então, até segunda. E tenham um excelente fim de semana. Volto a dizer a vocês que estou à disposição. Deixo novamente meus números. Eu tenho o do tablet, que é o 71992394135. Esse é o do tablet. Tenho o outro também com DDD 71, que é o 71, que é esse daqui, por onde meu amigo virtual fica aqui, meu amigo auricular fica aqui. É o 71996011061. Eles são os meus olhos, agora bem que eu queria, os olhos deles são lindos, gente. Vocês precisam de ver um estouro. Mas cada um com o que é seu, né? Ema, cada um com seus problemas. Pois então. E temos aqui o nosso terceiro falante. Dispositivo desbloqueado. Que é o único de DDD 73. Que é o 73991918822. Um grande abraço e façam o prazer de casa amanhã. Não pensem muito não. Façam com espontaneidade, que é para fluir melhor. Tela desativada. Um beijo para vocês. E até a próxima. Tchau. Parar.